Nos últimos dias, o Congresso Nacional, controlado por uma maioria de direita e seus aliados, deu um passo extremamente grave e revelador ao aprovar a chamada PEC da blindagem. Essa proposta, apresentada como se fosse uma medida técnica para garantir estabilidade institucional, na verdade é uma manobra política vergonhosa, que cria barreiras adicionais para a abertura de processos criminais contra parlamentares. Em outras palavras, o que se aprovou foi um escudo jurídico feito sob medida para proteger corruptos, criminosos de colarinho branco e políticos que vivem se beneficiando do sistema sem nunca prestarem contas à justiça. Essa não é apenas mais uma votação entre tantas outras, mas um divisor de águas que deixa evidente qual é o verdadeiro projeto da direita: legislar em causa própria, se proteger a qualquer custo e transformar o parlamento em um reduto blindado contra a responsabilização. O significado dessa PEC vai muito além de tecnicalidades jurídicas. O que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. Ao dificultar que parlamentares sejam processados por crimes, o Congresso retira da sociedade uma das poucas ferramentas que ainda restavam para frear a impunidade da elite política. Os defensores da proposta afirmam que se trata de equilibrar poderes e evitar perseguições políticas. Mas essa justificativa não passa de cortina de fumaça. Que não pode ser aprovado! É uma vergonha! O que se está promovendo é um retrocesso brutal, um desmonte da noção de igualdade perante a lei. Enquanto a população comum enfrenta processos e punições por delitos muito menores, deputados e senadores passam a contar com um mecanismo institucional para escapar de qualquer responsabilização. É a institucionalização da impunidade, uma carta branca para que crimes continuem sendo cometidos sem consequências. Esse movimento não surge do nada. Ele se inscreve em uma longa tradição brasileira de autoproteção das elites. Basta lembrar a Lei da Anistia de 1979, ainda durante a ditadura militar, quando crimes hediondos, cometidos por generais, torturadores e agentes do regime, foram simplesmente varridos para debaixo do tapete, em nome de uma suposta reconciliação nacional. O que se fez naquele momento foi garantir que os culpados jamais respondessem por seus atos, deixando feridas abertas que nunca cicatrizaram completamente. Hoje, em pleno século XXI, vemos a direita reproduzir a mesma lógica, adaptada ao contexto atual. A PEC da blindagem é o grito de desespero de uma elite que tem medo da justiça e que prefere corromper a Constituição a encarar seus próprios crimes. Mas se os gabinetes de Brasília vibraram com a aprovação, as ruas responderam de outra forma. Desde as primeiras horas após a votação, milhares de pessoas ocuparam avenidas e praças em pelo menos 9 capitais brasileiras, além de cidades no exterior. As manifestações reuniram movimentos sociais, centrais sindicais, coletivos estudantis, organizações de esquerda e artistas que transformaram o espaço público em um palco de resistência. Os cartazes denunciavam a farsa, os gritos ecoavam contra a blindagem da elite política e a energia popular mostrava que, apesar do esforço das elites para domesticar a democracia, o povo brasileiro não está disposto a assistir de braços cruzados ao desmonte do Estado de Direito. Essa mobilização não é isolada. Ela se insere em um ciclo mais amplo de luta social que sempre retorna quando os direitos e a democracia são ameaçados. Foi assim em 2013, quando as jornadas de junho escancararam a insatisfação popular com a política tradicional. Foi assim em 2016, quando milhares foram às ruas denunciar o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. Foi assim em 2022, quando as ruas se encheram para garantir a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas e impedir que o autoritarismo avançasse. Agora, novamente, a história se repete. Quando a elite tenta blindar a si mesma, a resposta vem do povo que não aceita retrocessos. E se a PEC da blindagem já seria, por si só, um ataque gravíssimo à democracia,
A situação ganha contornos ainda mais escandalosos quando olhamos para a outra frente de ação da direita no Congresso. A aprovação, em regime de urgência, de um projeto que concede anistia aos condenados pelo golpe de 8 de janeiro de 2023. A pressa em votar esse projeto não é coincidência, mas sim parte de uma estratégia clara. O objetivo é apagar da história recente os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, transformar criminosos em supostas vítimas de perseguição e resgatar da cadeia aqueles que atentaram contra a República. Não estamos falando apenas dos milhares de vândalos que depredaram os prédios públicos, mas também dos grandes articuladores políticos e financeiros da tentativa de golpe. Entre os beneficiados dessa proposta está ninguém menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por sua participação ativa e incentivo às ações golpistas. O que a direita quer é transformar um criminoso condenado em mártir político, apagando da memória nacional o risco real que o Brasil correu de ver a democracia ruir diante da ofensiva autoritária. Essa proposta de anistia não é apenas um erro legislativo. É uma tentativa de golpe por meios legais. É o parlamento tentando reescrever a história para absolver os seus e permitir que o autoritarismo volte a rondar o país com ainda mais força. Blindar parlamentares e anistiar golpistas são, no fundo, duas faces da mesma moeda. A moeda da traição ao povo brasileiro. De um lado, a elite garante que seus representantes políticos possam continuar legislando sem medo de processos e punições. Do outro, envia um recado claro aos que tentarem novos ataques à democracia. Pode tentar de novo, porque no fim das contas, você será perdoado. É um pacto sinistro, um contrato implícito entre corruptos e golpistas que se retroalimentam em nome da manutenção de privilégios. Nesse jogo, a democracia, os direitos sociais e a soberania popular são tratados como peças descartáveis em um tabuleiro onde só importa a autopreservação da elite. Mas se a direita acredita que pode vencer com manobras legislativas, a realidade aponta em outra direção. A esquerda, os movimentos populares e os setores progressistas seguem firmes na resistência, organizando protestos, debates, atos públicos e denúncias tanto no Brasil quanto no exterior. O recado que parte dessa mobilização é claro: não haverá paz para aqueles que tentam assassinar a democracia. Cada passo rumo à impunidade será respondido com mais resistência popular. Cada tentativa de blindagem será combatida com mobilização nas ruas. Cada proposta de anistia aos golpistas será denunciada como traição à Constituição e à soberania nacional. A história do Brasil mostra que não há blindagem eterna. Foi assim contra a ditadura militar, quando a mobilização popular rompeu o silêncio e conquistou a redemocratização. Foi assim nas diretas já, quando milhões exigiram o direito ao voto direto para presidente. Foi assim no impeachment de Collor, quando a juventude pintou a cara e mostrou que corrupção não seria tolerada. Agora, novamente, é o povo quem assume o protagonismo da defesa da democracia. A casa pode até ter telhado de vidro e paredes reforçadas pela elite política, mas quando a pressão popular cresce, não há estrutura que resista. No fim das contas, o que a PEC da blindagem e o projeto de anistia revelam é o desespero de uma elite que perdeu apoio popular e teme ser julgada pelos seus crimes. Essa elite pode até se esconder atrás de discursos vazios e manobras regimentais, mas a verdade é que a casa caiu. Caiu porque a população não acredita mais em suas justificativas. Caiu porque as ruas mostraram que ainda há força e disposição para lutar. Caiu porque, ao blindarem a si mesmos e tentarem perdoar golpistas, os políticos de direita escancaram que não governam para o povo, mas contra ele. E quando a máscara cai, quando o jogo é revelado, o que resta é a resistência. O povo brasileiro já enfrentou inimigos mais poderosos e já derrotou projetos autoritários mais violentos. E, mais uma vez, será capaz de defender a democracia contra aqueles que tentam destruí-la de dentro. Porque, diante de tudo isso,
Uma certeza se impõe e precisa ecoar em cada praça, em cada bairro, em cada manifestação. A casa caiu e não haverá blindagem capaz de esconder a verdade.